Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos seguir aí com o estudo das substâncias orgânicas, particularmente dos hidrocarbonetos, vendo um pouquinho mais ainda sobre as características, principalmente no que se refere à nomenclatura. Então, material na mão e vamos lá. Gente, sobre as cadeias carbônicas, ou seja, as sequências de carbonos, de átomos de carbonos ligados que dão origem aí aos hidrocarbonetos, nós temos aí ainda, além das cadeias carbônicas que nós vimos, que são cadeias carbônicas abertas, temos as cadeias carbônicas fechadas, certo? Ou seja, as cadeias cíclicas, em que na frente do nome, antes do nome da cadeia, nós temos aí a palavra ciclo, certo? Então, sempre que a cadeia carbônica for fechada, nós temos a palavra ciclo na frente. Lembrem disso quando nós estivermos trabalhando nomenclatura, ok? Bom, cadeias fechadas. Temos aí um exemplo de cadeia aberta, portanto. Percebam a diferença entre a cadeia fechada, que ela forma um ciclo, e a cadeia aberta. Nessa substância que nós já vimos na resolução de um exercício, essa cadeia ela mostra para a gente o quê? Algumas ramificações, que são simplesmente outras cadeias carbônicas menores que estão ligadas à cadeia carbônica principal, certo? A cadeia principal entende-se como sendo, independente da forma, a maior sequência de carbonos enfileirados. E, portanto, as cadeias menores são as ramificações. Beleza, gente? Nesse sentido, as ramificações também têm nomes, e esses nomes, naturalmente, são baseados na estrutura e principalmente no número de átomos de carbono que que formam a ramificação. A ramificação também é conhecida como radical. Legal? Não confundir com radical livre. Beleza? Então, as ramificações formadas somente por um átomo de carbono, naturalmente, é um carbono de extremidade, então ele está ligado a 3 hidrogênios, né? Quando tem somente um átomo de carbono, a ramificação, ou radical, leva o nome de metil. Beleza? Quando temos 2 carbonos, a ramificação tem o nome etil. Percebam que esses nomes eles têm o mesmo prefixo dos utilizados para dar o nome das cadeias carbônicas principais, né? Met, et. Met para um carbono, et para 2 carbonos, prop, but e assim vai. Certo, gente? Então, existe um padrão, como eu já havia mencionado para vocês, ok? Bom, quando tem 3 carbonos enfileirados, nós temos aí o N, ou normal, propil. Por que normal? Por que a diferenciação? Porque quando temos 3 carbonos e essa ramificação é ligada à cadeia principal pelo carbono do meio, essa ramificação é chamada isopropil, certo? Da mesma forma, temos as ramificações formadas por 4 carbonos. Quando enfileirados, ligados pelo carbono da extremidade, a ramificação se chama N, ou normal, butil. Quando temos 4 carbonos e a ramificação está ligada por um dos carbonos do centro, é chamada de sec-butil. Certo? Quando temos 4 carbonos, em que um dos carbonos é um carbono quaternário, nós temos que a ramificação se chama terc-butil ou T-butil. Mas será que eu vou precisar decorar tudo isso? Na verdade, não. Essa tabela é uma tabela de consulta, em que nós vamos utilizando para exercitar a nomenclatura dos compostos orgânicos, no caso dos hidrocarbonetos. Beleza? Então, gente, seguindo aqui, nós temos ainda o isobutil, em que os 4 carbonos eles estão numa estrutura em que um carbono secundário conecta a ramificação com a cadeia carbônica principal, beleza? E, por sua vez, seguindo aí o mesmo padrão, quando temos 5 carbonos, a ramificação ou radical se chama pentil. Assim vai com hexil, heptil, octil, nonil, decil e assim vai quando vai aumentando o número de carbonos na ramificação, beleza? Agora, quanto às cadeias carbônicas ainda, vamos ver se nós conseguimos dar um nome para essa substância aqui. Nós reparamos inicialmente que temos uma ramificação com um carbono só, portanto ela leva o nome de metil. Enquanto nós temos uma cadeia principal composta por 4 carbonos, entre esses carbonos temos aí somente ligações simples, então
nós temos um butano. O but é por causa dos 4 carbonos, né? O an vem por conta das ligações simples entre carbonos. E o O é a terminação de todos os hidrocarbonetos, ou seja, todas as substâncias formadas só por átomos de carbono e hidrogênio. Beleza? Então nós temos aí o nome da substância como sendo metilbutano. Ok? Simplesmente o nome da ramificação vai vir sempre antes do nome da cadeia principal. E sim, podemos juntar os dois nomes numa palavra só, que é o metilbutano. Beleza? Posso separar? Pode também. Então vamos tentar agora dar o nome para essa substância aqui. Essa é um pouco mais complicada, mas vamos lá que nós conseguimos. Inicialmente temos que reparar que existem 3 carbonos aqui, certo? Que estão sendo omitidos inicialmente. Então vamos deixá-los destacados para facilitar o nosso estudo. Temos aqui uma ramificação da cadeia principal, certo? A cadeia principal está aqui. Essa ramificação, como tem somente um carbono, é chamada metil, como nós já vimos. Essa cadeia principal, ela contém aí 5 carbonos. E nós temos que reparar que no meio da cadeia nós temos também uma insaturação. O que é uma insaturação? É uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso, a insaturação é uma ligação tripla, certo? Só considera-se insaturação as ligações duplas ou triplas entre carbonos, exclusivamente entre carbonos. Nunca entre carbono e um outro tipo de elemento, como oxigênio, enxofre ou nitrogênio, ok? Somente entre carbonos considera-se a insaturação. Beleza? Bom, tendo então a ramificação de um lado mais voltada para o lado direito ali, né? Próxima à extremidade direita da cadeia principal, e a insaturação mais voltada para o lado esquerdo, surge então a necessidade de localizar tanto a ramificação quanto a insaturação. Como fazemos isso? De forma geográfica, nós numeramos os carbonos da cadeia principal. E nesse caso, devido à insaturação estar mais próxima do lado esquerdo, nós numeramos do lado esquerdo para o direito, certo? Se a insaturação estivesse mais voltada para o lado direito, numeraríamos a cadeia do lado direito para o esquerdo, ok? Certo, gente? Então é isso. Ou seja, temos aí os carbonos 1, 2, 3, 4 e 5 na cadeia principal. E esses carbonos que vão localizar tanto a ramificação quanto a insaturação. Comecemos pela ramificação, que é a primeira parte do nome sempre, né? Como a ramificação está localizada no carbono 4 da cadeia principal, ela está ligada ao carbono 4, então o começo do nome é 4-metil. Certo? No carbono 4 da cadeia principal, nós temos uma ramificação do tipo metil, que contém um carbono só. Beleza? Com relação à cadeia principal agora, nós temos uma cadeia de 5 carbonos. Observando a tabela de prefixos, o prefixo do nome da cadeia principal é pente, devido aos 5 carbonos. Ok? Agora, quando nós temos a insaturação, nós temos a ligação tripla e, reparem, ela está entre os carbonos 2 e 3. Certo? Então, a União Internacional de Química Pura e Aplicada recomenda, se a insaturação está ligando os carbonos 2 e 3, a ligação tripla está nos carbonos 2 e 3, nós temos aí que utilizar o carbono de menor número, ou seja, utilizamos o carbono 2. Certo? Então, vai ficar que no carbono 2 nós temos uma insaturação do tipo IN. Na verdade, é uma ligação tripla, então não é EN, é IN. Eu errei aqui no slide, certo, gente? Então, arrumem aí. Aqui é IN, ok? Porque a ligação é tripla. Se fosse dupla, seria EN. Estaria correto. Beleza? Como é tripla, nós temos aí o infixo IN. Então, fica 4-metil, pente, 2-ino. O O é justamente a terminação de todos os hidrocarbonetos. Tudo bem? Bom, arrumem aí. O infixo é IN, depois do 2, ok? Uma característica importante de se reparar é que sempre nós vamos separar os números das letras por um hífen. Veja só, separa-se o número das letras por hífens, ok?
Nós podíamos também, da mesma forma, unir aqui, tirando esse espaço. Podia ficar uma palavra só, 4-metilpentidozeno. Tá? Mas podemos também colocar um espaço entre a ramificação e o nome da cadeia principal. Ok? Similar, nós temos aí o metilbenzeno. Ok? Por quê? Porque temos um núcleo de benzeno e ligado a um dos carbonos da cadeia do benzeno, nós temos uma ramificação do tipo metil. Portanto, o nome do composto é metilbenzeno. Beleza então, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Se não entendeu, volta ao vídeo e assiste novamente com bastante atenção. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!